Meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, mas muito obrigado de coração. Muito bom estar com vocês. É uma alegria muito grande. Quero dar um bem-vindo a todos a este curso do projeto Desperta Pregador, tendo a certeza que este curso, ele com certeza vai lhe trazer uma grande edificação espiritual. E agradeço a Deus por vocês, pela coragem, a ousadia que vocês tiveram de participar deste curso. Eu tenho certeza que é um curso que vai edificar a tua vida em todos os sentidos. Amém, amados? Então, parabéns para vocês. Firme e forte, é uma das melhores coisas que vocês estão fazendo, é investindo em vocês, porque quando nós investimos em nós mesmos, nós adquirimos da parte de Deus grandes e grandes recompensas. Então, você que está aí, pode ter certeza que Deus tem recompensas para lhe dar. O Senhor vai abençoar a tua vida de uma maneira muito poderosa. A nossa primeira aula, em nome de Jesus, eu quero trazer um assunto muito interessante, porque dentro de mim existe uma grande preocupação. Eu muito me preocupo, porque eu quero ver as pessoas cheias do Espírito Santo, sabe, irmão? E é justamente sobre isso que eu vou falar, porque tem pessoas que vivem cheio ou cheias de movimento e nada do Espírito Santo, nós não sentimos o sabor, a essência da palavra que está sendo ministrada ou daquilo que está sendo feito para Deus. Isso é muito perigoso, porque se eu não tiver a essência do Espírito Santo de Deus na minha vida, eu posso prejudicar o meu próximo, eu posso prejudicar a pessoa que eu estou entregando, que seja uma profecia, que seja uma palavra, um versículo. Tudo que eu fizer na obra de Deus tem que ter a essência, tem que ter o sabor, tem que ter a intrepidez, tem que ter a autoridade, sabe? Tem que ter, irmão, tem que ter. E eu vou falar nesta aula justamente para que você possa o que fazer para obter as bênçãos de Deus espirituais, como a unção. Tem gente que prega que é uma bênção, mas não tem a unção de Deus. E essa aula, essa primeira aula, eu já quero começar muito bem, passando para você uma receita que eu não tenho dúvida que é do céu, uma receita de Deus para a sua vida, e com certeza você vai ser edificado, amém? Trazendo a introdução para a gente entrar no assunto, vamos abrir comigo a Bíblia Sagrada no livro aos Efésios, capítulo de número 5, e eu quero ler apenas os versículos de número 17 e o 18, que diz: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amados, observe que o apóstolo Paulo, ele trouxe uma palavra instruindo aos irmãos para que os irmãos viessem entender. E é muito bom quando você entende a sua chamada, o que Deus tem na sua vida, a área que Deus quer lhe usar. Amados, procure focar na área que Deus quer lhe usar. Olhando agora para você, do dia que tu aceitasse a Jesus até o dia de hoje, qual é a área que você se identifica e qual é a área que você tem certeza que Deus quer lhe usar? Faz uma reflexão agora, analisa, identifica, vamos lá, captou, chegou, identificou, é aqui, pronto, é aqui que você tem que focar. Você tem que focar, isso é o líder, é o membro, é o congregado, independente. Focar na chamada de Deus na sua vida é coisa muito boa. E nós temos que focar, nós temos que saber a área que Deus quer nos usar. É uma das coisas que é primordial para a vida de um obreiro, que seja pastora, pastor, missionário, missionária.
sabe, que seja dirigente de círculo de oração, independente, pastor, não tem um cargo nenhum. É importante você identificar a área que Deus quer lhe usar. Identificou? Isso é rápido. Identificou? Ótimo. Maravilha de Deus. Agora eu vou te passar algumas receitas para tu se encher do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo disse, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ó, irmão, não existe coisa melhor do que você ser cheio do Espírito Santo de Deus. E como é que se enche do Espírito Santo de Deus? É você procurar alimentar a sua vida espiritual como você nunca alimentou. Depois dessa aula aqui, você vai ver muitas mudanças acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque você vai procurar dar o melhor de Deus para você, sabe? Ou o seu melhor para Deus. Você vai receber o melhor de Deus para você e você vai dar o seu melhor para Deus. Isso não é barganha. Isso é a lei da semeadura. Então, Paulo, ele estava muito preocupado com as pessoas. Porque Paulo, no decorrer da sua caminhada, ele via pessoas que não estavam se enchendo do Espírito Santo, estavam se embriagando com os vinhos. Mas que vinho era esse que o povo se embriagava? As coisas que não vinham de Deus, que embebedava as pessoas. Você já se deparou com a situação de você estar muito bem, estar tranquila, estar na paz? De repente chega alguém, lhe dá uma palavra ou lhe traz um comentário que embebeda tudo. Deixa você, sabe, fora de si, deixa você sem paz, deixa você sem alegria, te desanima na obra. E são essas coisas que você não vai mais, a partir de hoje, você não vai mais permitir com que essas coisas, com que as pessoas que estão cheias de vinho venha lhe embebedar. Não deixe, não permita. Eu vou te passar agora algumas receitas que nunca se passa, não existe vídeo, não existe áudio, não existe ninguém que traga esses ensinamentos maravilhosos que o Espírito Santo Deus me concedeu para lhe dar. São segredos de ministério, segredos de quem tem uma chamada, segredos de quem vive uma chamada de Deus, segredo de quem faz a vontade de Deus. Eu já prego essa palavra com muito amor e com muito carinho. Há mais de 15 anos que eu ministro essa palavra viva, eficaz. Eu já vi muitas coisas acontecer. Eu nem casado era, eu já pregava a palavra, mas eu pregava na bênção de Deus, na autoridade de Deus. Entende? E aí o crescimento do ministério, ele vem quando verdadeiramente o Deus grandão olha dos altos céus e vê dentro de você um interesse para crescer, para se encher do Espírito Santo. E como é que se enche do Espírito Santo? Irmão, eu vou mostrar para você uma grande diferença de uma pessoa que verdadeiramente está cheia do Espírito Santo. Vou mostrar para você como é que funciona. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, não vamos dizer que aquela pessoa, não tenho nada contra, eu muito indo além, eu creio no pulo, creio na marcha, creio no movimento de Deus, eu creio nas coisas do alto, eu creio. Porém, que tudo seja feito com a decência. Mas isso aí não quer dizer também que uma pessoa está 100% cheia do Espírito Santo, não. Tem que ter muito cuidado, porque por conta da carne. E o obreiro, o líder, a mulher de Deus, ela tem que estar atenta. Porque senão tais movimentos de pessoas que estão embriagadas com vinho pode embriagar os membros da tua igreja, pode embriagar a tua própria família ou você mesmo. E você tem que ter muito prudente. Mas aí eu passo para você agora a receita e vou mostrar para você a importância e o quanto faz a diferença, irmão. Faz a diferença. E como faz a diferença se encher do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo se preocupou com isso, né? Por quê? Porque o apóstolo Paulo queria ver o povo bem, o povo cheio de Deus, abençoado, o povo regozijado, porque existe uma diferença
quando a palavra sai da boca de uma pessoa que não está cheia do Espírito Santo de Deus e de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus. Deixa eu lhe ensinar. Quando você ouvir uma palavra da parte de Deus, que você começa a sentir a presença de Deus se arrepiar, pode ter certeza que quem está transmitindo, ele está transmitindo a palavra, mas ele tem a essência, a palavra tem a essência. A palavra está saindo com intrepidez, sabe? Intrepidez que o ser humano que está ouvindo, ele estremece, o coração dele, a carne dele treme, quem está ouvindo, meu Deus, que palavra é essa? Existe a diferença. Ainda que você não fale gritando ou não pregue gritando, que nem o pastor Fernando prega, né? Mas que você pregue do seu jeito, mas você, cheio do Espírito Santo, você vai ver que aquela palavra vai sair da sua boca calma, mas ela vai impactando as pessoas, tá? Isso é um dos segredos de um pregador cheio do Espírito Santo. Ele está pregando as pessoas impactadas ali. Daqui a pouco outro impactado ali. É um dos sinais que eu peço muito a Deus quando estou ministrando a palavra. Eu quero ver as pessoas sendo, sabe, tocadas pelo Espírito Santo, as pessoas sentindo a graça de Deus. E como é que se adquire isso? Eu vou ensinar para você isso aqui, coisas que ninguém ensina, porque quem tem não quer que o próximo tenha também. Quem tem a unção de Deus faz de tudo para ter a mesma sozinho, sozinha, não é? Porque os que estão embriagados de vinho, eles, na verdade, a tendência é eles embriagar outras pessoas. E você tem que ter muito cuidado para não ser embriagado pelo vinho. É se encher do Espírito Santo. É o segredo. Primeiro, identifique sua chamada. Segundo, se encha do Espírito Santo. Terceiro, vou te dar a dica para tu se encher do Espírito Santo de Deus. Para se encher do Espírito Santo de Deus, é importante que você tenha uma vida consagrada. Eu vou te passar uma receita para tu te consagrar, tá? Bota em prática a aula, bota em prática, faz mesmo, te esforça e faz que tu vai ver uma grande mudança de Deus na tua vida. Coloca em prática, tá? Qual o segredo para se encher do Espírito Santo? Um dos. Consagrar a vida, irmão. Quer ver quantas vezes tu consagra a tua vida por semana? Pastor, eu quase que não consagro minha vida. Isso não é bom. Quando vai se encher do Espírito Santo? Todos os homens de Deus que são cheios da graça do Espírito Santo de Deus, eles têm uma vida consagrada. Tem que ter. Olha para dentro de ti e analisa quanto tempo faz que tu não faz uma consagração. Você, em prol da sua vida espiritual, às vezes consagramos pelos problemas, por uma causa de injustiça, que não é pecado, tá? Não é pecado. Salvação do marido, salvação da esposa, salvação de filho, não sei de quem mais, do vizinho, não sei quem está doente, consagra para Deus curar a enfermidade. Ótimo, é bom, é bênção, não é pecado, não. E sobre a tua vida espiritual, tu estás, de uma certa forma, se consagrando? Tem que se consagrar. Tem que se consagrar, tem que buscar a Deus, tem que pedir ao Senhor, sabe, irmão, a graça dele sobre a sua vida para que você possa ser abençoado, para que você possa ser assim, abençoada. Você tem que fazer. Não, mas olha, é tanta coisa que vem me acontecendo, independente do que acontecer, você tem que ter uma vida consagrada a Deus. Você tem que ver um dia. Hoje, na segunda-feira, eu vou consagrar a minha vida. Mas aí, na terça-feira, eu vou dar uma segurada. Mas na quarta-feira, eu vou estender em um jejum. Eu vou te mostrar a diferença mais na frente. Segura aí. Eu vou fazer um jejum até meio-dia. Se eu aguentar, eu passo mais um pouquinho. Mas é em prol da minha vida. Eu quero unção. Unção de Deus. Não fique pensando que ela vem simplesmente porque a pessoa é uma pessoa, sabe, muito legal, muito gente boa, é porque é uma pessoa que todo dia está na igreja. Sim, filho, isso aí é bom, mas não é o suficiente para você ficar cheio do Espírito Santo. Ó a receita para você. Na segunda-feira tu faz uma consagração. Se puder ir até meio-dia, não vai.
entrega a consagração às 10 horas, acorda cedinho. É investimento, tá? Isso aqui é investimento. Isso aqui são dicas que o pastor Fernando vive isso e faz isso, e eu não tenho dúvida que dá certo. Consagra a tua vida na segunda, terça-feira tu fica no óleo, quarta-feira tu entra num jejum, tá? Faz um jejum pesado em prol da tua vida, dizendo, Deus, eu quero unção, derrama unção sobre a minha vida, derrama muito poder. Por quê, amados? Quem tem uma vida consagrada, uma vida de jejum, quando abre a boca, existe uma diferença muito grande. Você está entendendo? A sua voz, ela vai ganhar força, ela vai ganhar algo que está faltando, principalmente quando você está pregando. Você vai ver, não vai sair só a sua voz, vai sair de dentro de você uma autoridade, uma unção, sabe? Algo maravilhoso que as pessoas vão ser impactadas pelo poder da palavra. Então, a receita é consagrar e jejuar em prol da tua vida. Você vai ver uma grande diferença quando você menos esperar, você vai estar cheia do Espírito Santo de Deus. Se encha, mas se encha, bote em prática. E você vai ver que Deus vai lhe abençoar grandemente. Meu Deus. Outro ponto importante que eu quero falar, para ser cheio do Espírito Santo, você não tem que ter medo de falar o que Deus manda você falar. Sempre antes de falar, faz prova de Deus. Como eu faço prova de Deus, pastor? Antes de falar, você faz prova de Deus perguntando, Senhor, estou dando um exemplo, se for o Senhor mesmo, faz com que o pastor dê um glória a Deus. Um exemplo. Senhor, se for de ti, faz com que essa pessoa olhe para mim, se for para eu entregar mesmo o recado que o Senhor está mandando. O crente cheio do Espírito Santo, ele é guiado por Deus e Deus o guia de uma maneira muito abençoada. Porque o crente cheio do Espírito Santo, ele tem prudência. Vamos se pesar na balança de Deus e vamos ver qual é o nosso nível. Subindo na balança de Deus agora. Subiu. Vamos ver qual é o nosso nível espiritual. Qual o teu nível espiritual? Quando tu sobe na balança de Deus. Olhando para dentro de você agora. Analisa comigo aqui. Você se sente uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo? Quantos por cento do que você dá a respeito do Espírito Santo na tua vida? Ah, pastor, aqui está 5%. Bora aumentar? Bora trabalhar? Bora pagar o nosso preço? Vamos lutar, vamos guerrear, vamos jejuar, vamos consagrar. Eu não toco trombeta, não estou tocando trombeta de jeito nenhum. Mas todo dia eu tenho que jejuar. Todo dia eu tenho que jejuar e eu tenho que consagrar a minha vida. Isso é verdadeiro, não é história, tá? Não digo isso para querer aparecer, mas todo dia eu tenho que jejuar. Eu tenho que jejuar. Eu me sinto na obrigação de jejuar. E você está quantos por cento? Aí você olha para dentro de você agora, meu Deus, realmente eu preciso fazer isso porque eu vou me encher do Espírito Santo de Deus, Deus vai me abençoar. E como vai? Invista em você hoje. E daqui a alguns dias você vai ver uma diferença muito grande na sua vida. Sabe? Quando os embriagados de vinho chegar, você logo vai identificar. Existe um problema, né? Que é sério na vida das pessoas que se enchem do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela começa a ver muita coisa, tá? Então, olha, preste atenção. Quando você estiver cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, você vai ver Deus lhe mostrando muitas coisas. Agora, você procure ter a prudência, porque nem tudo que Deus lhe mostra é para você falar. Se encha.
Se encha. Eu já quero começar essa primeira aula dando um aviso, um recado para você, fazendo um convite a você, para você se encher do Espírito Santo. Se encha, se esforce, sabe? Procure se reservar o máximo possível. E você vai ver que Deus vai abençoar a sua vida de uma maneira muito poderosa. O apóstolo Paulo, ele disse no capítulo de número 6, versículo de número 5, ele disse: vós servos, ele disse, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como Cristo. Aí ele entrou, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, irmão. Nós precisamos fazer de coração a vontade de Deus. Um crente cheio do Espírito Santo, onde Deus coloca ele para fazer a obra, ele vai, ele faz bem feito, Deus honra ele, Deus abençoa e grandes coisas o Senhor opera na vida dele. Então, essa primeira aula de hoje é justamente para você se encher do Espírito Santo de Deus. Se encha do Espírito Santo, porque no abrir da boca você vai ver vidas sendo impactadas, abençoadas, restauradas, pessoas se levantando e sendo abençoadas de uma maneira gloriosa em todos os sentidos. Deixa eu tocar no outro assunto aqui, que enquanto você tiver, você nunca vai se encher do Espírito Santo. Eu vou falar agora de traumas ministerial. Quantas pessoas que têm um trauma ministerial? Escute! Não, mas porque eu fui pisado ali naquela igreja. Sim, meu filho, você foi pisado ali, mas ali passou. Ali ficou para trás, não quer dizer que você foi pisado ali, você vai ser pisado aqui não. Deu para entender? Então, assim, um crente cheio do Espírito Santo, ele não consegue carregar esses traumas que lhe aconteceu há um tempo atrás, no seu ministério, na sua chamada, os traumas das pancadas, dos escanteios. Quem um dia não recebeu pancada, quem um dia não foi escanteado? Mas você não pode trazer, não. Por quê? Porque você está em outro patamar de vida. Você está muito mais experiente do que você era antes. Então, não carrega os traumas passados do teu ministério. Não carrega. Não deixa com que os traumas do passado eles venham te sufocar. Não deixe, não permita, porque isso é um grande problema para lhe atrapalhar a se encher do Espírito Santo de Deus. Não carrega, tá? Em nome de Jesus. Joga esse trauma aí, ó, para bem longe de ti. Te sente leve, livre, glória a Deus, te sente cheio do Espírito Santo. Entende que este trauma, ele pode te embriagar de vinho e não te encher do Espírito Santo. Outro assunto muito interessante é que você, quando jejuma, você recebe unção, intrepidez, você recebe autoridade, você recebe vigor, recebe vida, não é? Você recebe a essência, irmão. Um crente cheio do Espírito Santo, só em ele dizer, sal da igreja com a paz do Senhor. Olha a diferença, não dá? Não dá a diferença, não dá? Não é que ele esteja forçando, sal da igreja com a paz do Senhor. Amém? Um crente cheio do Espírito Santo, quando ele está pregando, o Espírito Santo lhe dá total direção daquilo que ele tem que fazer. Aí é onde está, aqui ó, capítulo de número 6, versículo de número 6. Ele disse, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Um crente cheio do Espírito Santo, por mais que ele tente, ainda que ele queira fazer algo para agradar os homens, ele não consegue.
ele faz a vontade de Deus. Se hoje você não está conseguindo fazer a vontade de Deus, é porque você precisa se encher do Espírito Santo de Deus. É o primeiro passo. Isso é só a primeira aula. Vem muitos assuntos maravilhosos para nós desfrutarmos para a glória de Deus. O primeiro passo hoje, você está dando apenas, o primeiro passo, se encher do Espírito Santo de Deus. É a receita, tá? Não tem outro caminho, não tem outra história. É consagrar a vida e jejuar. É o pregador que vai pregar um dia. Vou pregar, exemplo, ele está de manhã, eu vou pregar hoje de noite. Aí ele passa o dia todinho, não consagra, não jejua, não lê Bíblia. Ele não se enche do Espírito Santo. De noite ele vai ter o que para falar? Nada. Ele tem que estar ligado, ele tem que estar atento, ele tem que estar se enchendo para que quando for na hora do culto, na hora da pregação, ele vai abrir a boca e a unção de Deus vai contagiar o ambiente. Deu para entender? Dúvidas acerca desta aula? Não tem problema de me perguntar. Pergunta que eu vou te dar instrução sem problema nenhum. Eu vou encerrar essa aula por aqui, que eu ainda teria muito assunto para falar. Sabe? Meu Deus. Pessoas que têm medo. Medo. Já ouvi alguém dizendo assim, não, Demi, eu não quero cargo, não, eu não quero tá pregando ele, não, porque paga um preço muito alto. Não quero pagar preço, não. Já ouviu pessoas dizendo assim? Meu querido, preço maior é quando não faz aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Preço maior é quando você faz as coisas para agradar aos homens e não a Deus. Aí você paga preço, é preço altíssimo. Dói, machuca, fere, grita, as coisas emperra, não anda, não sai do lugar. Então, receita para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ainda que você não receba oportunidade constante, mas vai te preparando, vai te enchendo. Pode ter certeza, sua vida vai mudar, viu? Pode se preparar. Se você colocar em prática pelo pé da letra, sua vida vai mudar. As pessoas vão ver a diferença em você quando você abrir a boca, quando você cantar um hino, quando você fizer uma visita aqui, orar, você vai ver as coisas acontecer, coisas diferentes acontecer. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é ser diferente. Que o Senhor te abençoe, te ajude, te guarde, te proteja. Que o Deus grandão te livre de todo o mal. A nossa próxima aula, eu vou trazer um assunto muito interessante que eu não vou falar agora. Então, fica atento, porque na nossa próxima aula, com certeza, vai ser bênção de Deus para a minha vida e para a tua vida. Vai mastigando. Te dou 48 horas para você mastigar agora, mastigar depois e depois e depois. Depois eu tiro esse vídeo, mas o áudio fica com vocês para que vocês possam assim se fortalecer, assim se encher de Deus, ser abençoado e desfrutar das bênçãos do Senhor. Te enche do Espírito Santo e não te embriaga com vinho. Que Deus abençoe. Um abraço, minha gente. Firme e forte, e a vitória é nossa, no nome de Jesus. Tchau, minha gente. Deus abençoe. Fica na paz.